coletiva com o pronunciamento do diretor executivo Alexandre Pássaro. Alexandre, você nos escuta na Vasco TV, fica à vontade aí para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Antes da coletiva e da entrevista do Vanderlei, eu vim aqui fazer um pronunciamento sobre o que aconteceu de novo a respeito da arbitragem. A gente vem aqui extenuado, cansado, desacreditado sobre esse ponto, sobre esse prisma. Quero separar as coisas, quero deixar claro que o que Rogério Caboclo, Walter Feldman, Manuel Flores fizeram para entregar esse campeonato, e eu fui prova disso participando em todas as reuniões, etc., é louvável, porque não se acreditava que num país dessa dimensão, desse tamanho, pudesse entregar um campeonato no meio de uma pandemia como está se entregando agora 2 rodadas do final. Porém, nós temos um grande problema nesse campeonato, especialmente nesse campeonato, especialmente depois da volta da arbitragem, depois da volta do campeonato da pandemia, que é o VAR. Isso que aconteceu hoje é inadmissível. Eu vou recapitular um pouquinho o que aconteceu aqui. A gente estava no vestiário e a hora que a gente saiu para o jogo, o pessoal aqui da Vasco TV me avisou que sempre ali na lateral do campo, a gente sempre fica com uma câmera ali, que é a câmera que a gente utiliza para pegar imagens, depois fazer bastidores, etc. Isso foi uma coisa comum, a câmera sempre esteve aí, em todos os jogos, com VAR, sem VAR, enfim. E foi pedido pelo pessoal do VAR para que essa câmera fosse retirada dali, sob o argumento de que essa câmera poderia captar alguma imagem que pudesse depois desmentir o VAR. Isso foi inédito para a gente tentou, resistiu, falamos com um monte de pessoas aqui, fiscais de CBF, etc. E não fomos atendidos, tivemos que tirar. A gente ainda não sabia o motivo disso. Muito provavelmente porque a CBF já sabia que a linha de impedimento estava descalibrada. Então pediu-se para tirar as câmeras que pudessem ter outra imagem. Ato seguinte, no meio do primeiro tempo, acontece o lance do Henrique Dourado, que nas imagens que a gente teve agora, a gente não consegue ter certeza do impedimento ou não. A linha veio, e eu vou recapitular aqui um pouquinho, uma entrevista do senhor Gaciba dizendo que a linha veio para acabar com a injustiça no futebol, que a linha era perfeita. No jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, válido pelo primeiro turno, a linha errou em um gol legal do São Paulo. A comissão de arbitragem apenas divulgou essa imagem 30 ou 40 dias depois, ou seja, mostrou que a linha era passível de falha, né, contrariando tudo aquilo que já tinham dito. E hoje a linha, ao que nos parece, ao que nos foi indicado e ao que o juiz mesmo falou para os nossos atletas durante o jogo, e o Rodrigo Dourado, que não tem nada a ver com a história, que quem fez o gol também explicou na entrevista coletiva, é que a linha estava descalibrada e prevaleceu a decisão do campo. Ora, ou se tem o VAR para todo mundo, em todos os lances, em todas as partidas, para todos os times, ou não se tem o VAR. O que aconteceu hoje aqui foi um absurdo. Se o VAR não estava funcionando, se a linha não estava calibrada, paralisasse a partida até que isso pudesse ser checado. Como que a gente volta no tempo agora para definir e para decidir o que aconteceu naquele lance? No caso foi o Vasco, poderia ter sido o Inter o prejudicado. Mas o prejudicado no fim é o futebol brasileiro. No fim é quem faz de tudo para entregar um campeonato, constrói e faz de tudo para entregar um campeonato, enquanto as decisões e o jeito que está se conduzindo a arbitragem brasileira faz de tudo para destruí-lo. A informação que a gente teve do fiscal aqui da CBF, do Rogério, que diz que eles estão trabalhando, foi essa a única justificativa que ele nos deu, é que o Gaciba fará um pronunciamento. Eu fico feliz, por um lado, porque depois de talvez mais de 2 meses aí ele vai reaparecer, mas por outro lado eu fico, e a gente fica, desesperançoso, porque é um pronunciamento que em nada contribui. Agora aqui, curiosamente, do lado da sala de entrevista é a sala do VAR. E a gente estava passando ali agora e a porta abriu. Alguma pessoa da CBF entrou ou saiu. E eu pude ver o computador da CBF. E eu vi que eles estavam no lance traçando a linha. Eu espero que a linha esteja sendo traçada agora. Mas eu vi isso no computador ali porque a porta abriu e ficou uns 30 segundos aberta. Então eles estão ali ainda estudando o lance. Nós vamos, o Vasco vai, à CBF para ouvir as gravações de novo, para ver as imagens de novo, como nós fomos. E ouvimos que esse lance foi inconclusivo, que aquele realmente deveria ter sido, que esse interpretativo tem sempre uma justificativa, enquanto o que foi vendido para a gente, que era 100% de acerto, 100% de acerto, que ia acabar com a injustiça do futebol, não acabou. Não acabou. Então, nós vamos sim à CBF para pegar esse material assim que possível, e dentro de 48 horas, o nosso departamento jurídico
vai entrar com pedido de anulação da partida no STJD. Para que dentro do STJD, que é uma entidade séria e responsável, a gente possa apurar o que aconteceu. Apurar, independente se o gol estava impedido, se não estava. O que não pode é mudar a regra do jogo, mudar a regra do VAR a favor de uma equipe ou outra. Que neste jogo aqui não tinha linha, e talvez todos os outros jogos da rodada, ou todos os jogos do campeonato, ou todos os jogos desde que existiu linha, tinha linha, e hoje não tinha. Então a gente quer entender, porque respostas a gente não tem. A gente tentou com o árbitro do jogo, ele disse para o Vanderlei Luxemburgo que em casa ele ia ver se acertou ou errou. A gente tentou com o fiscal de arbitragem, não conseguimos. Tentamos falar no telefone com pessoas da comissão de arbitragem, tampouco conseguimos. Então o que a gente quer é ter resposta, a gente não quer transferir responsabilidade, a gente sabe o nosso objetivo de manter o Vasco na primeira divisão, mas não só em prol do Vasco, mas em prol do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que não pode prosperar. Não pode. E eu fico muito feliz, porque um pouco antes aqui a assessoria estava nos passando, que toda a imprensa esteja dizendo a mesma coisa. Porque a imprensa está vendo o que está acontecendo. A imprensa está revoltada, está dizendo que a arbitragem ou o VAR é o pior ator do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então, registra-se aqui o que nós vamos fazer, registra-se o que aconteceu previamente ao jogo, pedir para tirar uma câmera, porque a gente podia ter alguma imagem que fosse contra, e registra-se que a gente fica muito decepcionado, muito entristecido sobre isso que está acontecendo, e espera, de verdade, que isso possa ser apurado da mesma forma que foi. Não depois do jogo, não antes, não traçando uma linha agora, que isso possa ser apurado da forma que as coisas aconteceram, se o VAR já estava descalibrado antes do jogo, e por isso eles pediram para tirar a câmera, enfim. Nós vamos apurar, nós vamos brigar, e nós vamos entender o que aconteceu. Nós não queremos os 3 pontos do jogo de hoje que a gente conquistou 0. O que a gente quer é a oportunidade que todos os times do campeonato têm. A oportunidade de se usar o VAR, de se ter a linha e de, segundo a comissão de arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, que essa ferramenta funcione como uma justiceira do futebol e que ia acabar todas as injustiças. O Vanderlei vai ficar para a coletiva, eu me retiro agora. Essa foi o pronunciamento do diretor executivo Alexandre Pássaro. Vamos agora para a entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Eu convoco a Aline Nastari, do Esporte Interativo, para fazer a primeira pergunta. Boa noite, Vanderlei. Boa noite para todo mundo que acompanha a Vasco TV. Bom, acho que não dá para a gente começar falando desse jogo sem falar justamente desse pronunciamento do Alexandre Pássaro e de toda a polêmica da arbitragem. Eu queria te ouvir, o quanto experiente que você é, o quanto que essa decisão acaba atrapalhando seus jogadores, o quanto que essa decisão tem a ver com o comportamento deles dentro de campo. Eu não sei se logo no primeiro tempo, por exemplo, que foi o tempo que o Vasco esteve mais abaixo, eles já sabiam dessa informação, e também sobre a sua opinião de um outro lance desse jogo que também está sendo questionado, que é o pênalti, no caso, a favor do Vasco, que o Cano acabou perdendo. Então eu queria mais, Vanderlei, a sua visão sobre essa arbitragem no jogo de hoje e o que, para você, ela de fato impactou nos seus jogadores dentro de campo. Oi, Aline, tudo bem? Boa noite. A minha visão é que o Flávio não teria condições de poder apitar o jogo aqui, porque no jogo passado ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, o jogo contra o Curitiba, se me parece, contra o Curitiba, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, porque o Henrique colocou o braço no jogador e escorregou e foi no rosto, mas em momento algum o Henrique deu-lhe uma cotovelada no jogador do Curitiba. Então eu falei para ele, você vai para casa, você vai ver. Ele repetiu hoje a mesma frase. Eu falei para ele no intervalo do jogo, o Flávio, está todo mundo falando que não tá funcionando o VAR, que foi impedimento, isso e aquilo. Ele fala assim, não, quando eu chegar em casa eu vou ver o tape. Porra, mas depois que você chegar em casa vai ver o tape, que tape que você vai ver? O jogo já acabou? Já terminou o jogo? E outra coisa que não será o mérito do Inter, até porque ele está liderando a competição, é uma disputa de coisas importantes. O Vasco se mantendo na primeira divisão é uma coisa, o Vasco indo para a segunda divisão, a instituição perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então acho que o Caboclo tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande porque a comissão de arbitragem, sob o comando do Gaciba, eles vêm se equivocando há tempo. O Vasco da Gama teve 18 erros contra o Vasco. Podem verificar aí, 18 erros contra o Vasco. É muito, Gaciba. É muito, Gaciba. E você vem publicamente, você arranja a linha daqui, arranja da linha daqui, arranja a linha dali, arranja a linha daqui. A tua linha não está funcionando como não funcionou hoje.
Ela não funcionou. E você vem com desculpa, você vem com uma porção de coisa, de cascata disso, cascata daquilo, que a linha disso, que não sei o quê. E até lá, uma vez numa palestra do próprio Vasco da Gama, você mostrou a linha, eu falei, peraí, eu tenho uma placa lá ali que ela não se move, a tua linha, ela está se movendo, mas a placa de propaganda do jogo não se move. E você deve se recordar disso. Então é lamentar que num jogo decisivo você tenha uma arbitragem aonde a coisa que chegou ao futebol para poder melhorar a qualidade do futebol, melhorar a condição da arbitragem, ela só trouxe problema para a arbitragem, tá certo? Prejudicando muitos clubes diversas vezes. Você pode ver que o que é mais discutido é o VAR. O VAR passou a ser o grande jogador do futebol brasileiro. Então acho que o Caboclo tem a responsabilidade, sim, de tomar uma providência com a comissão de arbitragem pelos erros que está cometendo. Ele é o presidente da CBF. Então, se a comissão de arbitragem está cometendo erro, ele tem a obrigação de interferir e saber por que tantos erros estão acontecendo. Foram 18 contra nós. Por que 18 erros assim? Foi o clube que mais foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, acho que... E uma coisa que a gente sabe que no futebol é um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado, um jogo de disputa dura. Um gol desse muda totalmente o panorama do jogo, muda totalmente o panorama do jogo. Ah, mas vocês perderam o pênalti. Você pode perder ou pode fazer, não tem nem que reclamar do Cano. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. Totalmente, mas não foi que aconteceu, que não sei. Não, vamos levantar a cabeça, vamos para lá. Quer dizer, olha só o que o árbitro, que o VAR é um erro, né? Traz de um problema para um trabalho em que você tem que chegar no intervalo, perdendo o jogo, você tem que jogar os caras para cima e tentar motivá-los para que voltem no segundo tempo. Mas com todos os jogadores sabendo, até porque o Flávio falou que esse problema estava existindo, então todos os jogadores chegaram meio que arriados e tivemos que levantar. Lamento muito que a CBF, ela também tem que se pronunciar. Por que a comissão de arbitragem tem cometido tanto erro? O Caboclo tem que se pronunciar, ele é o presidente da CBF, é a entidade maior do futebol brasileiro, ele tem a responsabilidade de poder mostrar o que está acontecendo, o que tem acontecido, o que está acontecendo, tantas coisas dessa forma no futebol brasileiro. Quem chega agora é o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Vanderlei, e no jogo do Maracanã também tivemos um gol bastante polêmico a favor do Flamengo, que deu a vitória. Depois você também vai ter a oportunidade até para juntar essas reclamações. O Alexandre Pássaro falou no pedido de anulação da partida. O que você acha sobre isso? Até nesse momento do Vasco. Eu acho que cabe. O único jogo do Campeonato Brasileiro que não teve o negócio da linha do VAR foi esse contra o Vasco da Gama. E o que o Alexandre falou, aí que me preocupou muito mais, foi o que o Alexandre falou. E que eu falei pro cara, eu acho que é Ricardo, o cara da CBF que estava aqui, que eu falei para ele que me preocupava, aquele som dono de tudo. Me preocupou foi o seguinte, foi eles tirarem a câmera do Vasco, que está há anos aqui fazendo, desde que a Vasco TV está aqui, no mesmo lugar. Por que eles mandaram tirar, alegando que poderia provar um erro deles? Olha só que loucura, aonde nós chegamos. Mandar tirar a câmera porque ela podia mostrar um erro deles dentro do jogo. Então isso é um absurdo muito grande. O Caboclo, você tem que investigar por que eles mandaram tirar uma coisa que funciona no Vasco há muito tempo. Por que eles deram essa ordem? Porque não estava funcionando o negócio, então não tem jogo, porra. Não tem um jogo de futebol, se não está funcionando, não tem um jogo de futebol. Se adia o jogo, passa para outro dia que possa ter o VAR trabalhando coerentemente com as duas equipes, senão aconteceu o que aconteceu. Marcelo Baltar, Globoesporte.com. Boa noite, Vanderlei. Arbitragem à parte, eu gostaria que você analisasse a atuação do Vasco. Foi um Vasco que teve mais a bola hoje, mas teve dificuldade para levar perigo, né? Lances perigosos. E como levantar a cabeça aí desse grupo
que vem de 3 derrotas e nessa reta final, né, com 2 jogos, faltando 2 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Marcelo? O jogo contra o Fortaleza eu fiquei muito puto, porque nós perdemos de 3, mas nós não tivemos uma reação, né? Jogamos um jogo em que o Fortaleza meio que passeou. Esse jogo não. O Inter se defendeu muito bem, um clube que defende muito bem, que se fecha, joga muito reativo, tá certo? E na transição ofensiva. É o líder da competição, mas o Vasco da Gama jogou de igual para igual, amassou o Inter, jogou o Inter para trás e o Inter não teve possibilidade de contragolpe. No finalzinho do jogo lá, acho que foi o Benítez ou o que chutou a bola, mas aí já estava no final do jogo, a coisa totalmente, já praticamente feita, né? Então, aí saiu o segundo gol. Mas eu acho que o nosso time hoje jogou, né, um jogo muito bom, bem equilibrado. Criamos algumas situações, mas estava muito difícil a penetração, estava muito difícil. E você vai pelo lado do campo, e você cruzando a bola, os jogadores do Inter são muito altos. Aí você tem que ir por dentro e tentar, mas aí tem muitos jogadores na entrada da área ali que fica difícil você achar a metida de bola. Tanto é que quando o Benítez achou a metida de bola, ele encontrou o Cano na condição de poder finalizar. Então acho que nós tivemos uma atuação muito boa. E levantar a cabeça é o seguinte, porque a gente entende, o torcedor, eu não vou aqui, o torcedor está errado, está nada, está certo. Mas só que faltam 2 jogos, nós podemos chegar a 43 pontos. E não acabou. Não acabou o campeonato. Tá certo? Então nós temos que levantar a cabeça e a coisa pode acontecer. Quantas histórias, Marcelo, você já ouviu falar de que o clube foi 4, 5 ou 6 clubes na última rodada, tendo que contar com um golzinho de um adversário, com um gol do outro, com uma vitória do outro, com uma coisa do outro. E aconteceu de aquele clube que estava totalmente fora, está dentro. Acho que uma vez foi o Sport que aconteceu isso aí, que no finalzinho começou a comemorar, porque um gol ajudou o Sport a estar na primeira divisão, se manter na primeira divisão. Então acho que, claro que nós estamos chateados, preocupados e eu vou chamar mais uma vez que o Gaciba não venha com conversinha para a imprensa para dizer que tem linha disso, linha daquilo, que mostrar que isso, aquilo outro, porque está toda a imprensa vendo o quanto de erro está existindo na arbitragem com respeito ao VAR. Então ele vem para público, mas não vem com conversa. Não vem falar conversinha, a gente para enganar, nós somos do futebol há tanto tempo, tá certo? Vem com coisas que mostram o seguinte, não, isso aqui, ó, nós estão dizendo que nós erramos, mas nós acertamos. Isso aqui nós dizendo que nós erramos, mas nós acertamos. Mas não muda a linha de lugar, que nem você mudou comigo, não. Numa pré-eleição, não. Você, numa palestra, não. Mantém a linha no mesmo lugar, não muda. E eu acho que a CBF, o Caboclo, é um campeonato que ele colocou para jogar, ele tem todo o mérito pelo campeonato. Uma pandemia, é difícil você ter a condição de botar um campeonato, ele teve a coragem de botar o campeonato e ele tem que vir a público e cobrar publicamente, porque tantos erros estão acontecendo e decidindo os jogos. Cobrar publicamente da comissão da arbitragem, que ela tem que mostrar alguma coisa. Eu acho que é bem por aí. Lucas Pedrosa, da Band. Boa noite, Lucha, tudo bem? Olha, eu tenho 2 perguntas para você. Uma em relação à sua experiência no futebol, e você mesmo disse, eu tenho muito tempo de futebol. Lucha, muito se discute na torcida e no futebol no geral. Você acredita em má intenção ou incompetência? E a segunda pergunta, o Campeonato Brasileiro está manchado por conta do que aconteceu hoje? Repete aí a primeira pergunta, desculpa que eu não peguei, tá? Ô, Lucas, me perdoe. Vamos lá. Sem problema. Vamos lá, explicando novamente. Você disse que tem muito tempo de futebol e, obviamente, você tem. Todo mundo sabe da sua história. A primeira pergunta é, você acredita em má intenção ou incompetência? E a segunda pergunta é, o Campeonato Brasileiro 2020 está manchado por conta do que aconteceu hoje? Não só porque o campeonato não está manchado pelo que aconteceu hoje. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Hoje foi a pior de todas.
de ter um jogo onde não poderia ter o jogo de futebol. Teria que ter cancelado o jogo e passar para um outro momento onde tivesse a condição de que fosse igual para as 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Não pode ser diferente. Então, acho que realmente está manchado. Se há intenção ou não, eu só quero falar o seguinte: foram 18 erros contra o Vasco e 5 a favor. Será que tem alguma coisa de 18 erros contra o Vasco? Aí quem tem que responder não sou eu. Eu acho que é muito. São muitos erros contra o Vasco da Gama. 18 erros, foi a equipe que mais foi prejudicada dentro da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se há intenção ou não. Fernanda Teixeira, do Sport News Mundo. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, eu queria saber como ficou o Cano depois de um erro no momento tão decisivo da partida e do campeonato do Vasco. Se você chegou a conversar com ele, o que vocês conversaram e quanto isso abala o grupo, né? Depois de um maior artilheiro da equipe errar nesse momento tão decisivo. Obrigada. Ô, Fernanda, tudo bem? Um abraço. Eu falei pro Cano o seguinte, que você vai fazer ou vai perder. Não é a primeira vez que um jogador, um artilheiro, vai e perde um gol na penalidade máxima. Isso acontece. A gente não pode colocar a culpa da nossa posição agora em função da perda do Cano, do pênalti do Cano, né? Então não vamos responsabilizá-lo por causa disso, que eu acho que é uma covardia muito grande. Não, errou, faz parte do jogo de futebol. Outros grandes artilheiros já perderam pênalti em Copa do Mundo, em jogos importantes, e isso faz parte do jogo de futebol. Eu não vou crucificá-lo e nem vou transferir para ele o resultado de hoje, né? E a posição da equipe, como se o Cano tivesse perdido o gol hoje, tenha sido responsável por tudo que tem acontecido. E a última pergunta é do Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Vanderlei, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: a primeira situação, se um jogo de futebol, normalmente, quando acaba a luz, o árbitro tem que esperar até voltar a questão tecnológica. Então não era o caso, por exemplo, de esperar o VAR, porque a gente soube da informação de que depois voltou a ser calibrada a tal das linhas. E a outra situação, no intervalo do jogo, vocês já ficaram sabendo desse problema no VAR. Alguém no vestiário pensou em não voltar para o segundo tempo para realizar a partida? Pensamos. O Pássaro chegou para a gente não entrar em campo, mas aí nós correríamos o risco de repente, em vez de perder os 3 pontos só, poderíamos perder 6 pontos, né? Correria um risco muito grande. Mas você fez uma pergunta bem procedente, ela procede bastante. Se acabar a luz, tem que esperar chegar a luz, senão não tem jogo de futebol. Se a linha não está funcionando, tem que esperar a linha voltar a funcionar. Se ela não funcionar, acaba para o jogo de futebol. Tua pergunta foi pertinente, e eles não tiveram a sensibilidade de fazer isso aí, e não tiveram a humildade, isso é que eu acho pior. Eles não foram humildes de entender que tinha acontecido aquilo, eles foram prepotentes. O Flávio foi prepotente em falar para mim que ele ia analisar o lance em casa para saber se errou ou não. Ele está de brincadeira, é um jovem juiz que tem potencial, um árbitro que tem potencial, mas ele não tem o direito de responder, que ele vai ver em casa se está certo ou está errado, mas já acabou o jogo. O VAR está aí para poder trabalhar, para poder auxiliá-lo. Então como é que ele vai dizer para mim que vai ver em casa? Isso é uma falta de respeito, Flávio. Você tem que respeitar os profissionais. Você não pode falar uma coisa dessa que você falou para mim. Você sabe que você falou para mim. Eu não estou mentindo. Você sabe que falou para mim, e com um pouco de deboche, que você ia ver em casa se estava errado. Como você falou da outra vez também, que você ia ver em casa de novo se o lance do Henrique merecia ser expulso ou não, onde ele bota o cotovelo e encosta no rosto do cara, mas em momento algum você não jogou bola, eu joguei bola, e tem muitos de vocês que não jogaram bola. Cotovelada é quando você chega e mete o cotovelo no rosto do cara. Quando você esbarra no ombro e encosta, não teve intenção nenhuma de dar cotovelada. Isso que você tem que entender, mas você não jogou bola, então você talvez não vai conseguir entender quando é e quando não é uma situação dessa. Agora, você não pode fazer o que você fez, debochar e falar que você vai ver em casa, porque em casa você vai ter como ter a resposta. Isso você não pode fazer com um profissional de futebol nenhum. Você sai hoje daqui como um irresponsável, tá certo?
pela derrota do Vasco da Gama, em você não ter paralisado o jogo e você não ter tomado a decisão correta que um árbitro tem que tomar. Para o jogo e só vai voltar quando tiver tudo correto. Você não teve a coragem de fazer isso. Essa foi a entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.